Senhor Deus e Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo, nosso santificador, eis-nos aqui outra vez. Senhor, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, revela para ele a tua palavra santa. Usa-me como um canal de bênção na vida deste meu irmão, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, faça o teu servo e a tua serva crescer no conhecimento da tua palavra. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Olha nós aqui outra vez, para a honra e glória do Senhor, trazendo o nosso estudo. Hoje nós estudaremos a lição 8, igreja, que é a pessoa do Espírito Santo. Já de início eu quero dizer para você, esse assunto é um assunto que você deve ficar por dentro. Ele é muito, muito importantíssimo. Todos os assuntos da doutrina bíblica são importantes, mas este assunto você precisa conhecê-lo mais e mais profundo, viu, irmãos? Porque daqui do assunto da doutrina do Espírito Santo é que muitas outras religiões vai pegar as doutrinas do Espírito Santo e vai adulterá-la, vai mudar, vai trazer heresias para essa doutrina, vai mudar, vai alterar, meus irmãos, este ensinamento. A doutrina do Espírito Santo é aquela doutrina bíblica que trata sobre os assuntos da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, como ele age, o que ele faz, entendeu? Então tem doutrinas que mudam e adulteram a doutrina do Espírito Santo. Então eu quero que você fique por dentro desse assunto em nome de Jesus, para que você não seja enganado, igreja. A pessoa do Espírito Santo, na 8ª lição, nós temos o nosso texto áureo, como de costume lá em João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Igreja, pegue a sua Bíblia, estude sua Bíblia. O texto diz: quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará, disse o Senhor Jesus a respeito do Espírito Santo. Na verdade doutrinária, nós cremos no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Isso é uma doutrina. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Genuíno Deus, o Espírito Santo é Deus, irmãos. Ele é eterno, é onipotente, é onipresente e onisciente. Saiba disso. No nosso fundamento, o fundamento para a nossa doutrina: se me amardes, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, outro consolador, lá no livro de João, para que fique conosco para sempre, convosco para sempre, a saber quem? O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Louvado seja o nosso Deus. João, no Evangelho de João. Aqui ele habita convosco. Estará convosco é companhia. E habita
E habita em vós é presença. O Espírito Santo está convosco, na sua companhia, e ele também habita em vós com a sua presença. O Espírito Santo é Deus, viu, irmãos? A devoção diária eu quero trazer para você, propor alguns versículos. No domingo você leia João, capítulo 3, versículo 5 ao 8. Na segunda-feira, irmãos, leia o livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Terça-feira, João, capítulo 20, verso 22. Quarta, Efésios 5, 18. Quinta, João 7, 38 e 39. Sexta-feira, João 16, o versículo que nós lemos ali, o texto João 16. Você leia também na sexta-feira, versículos 7, 8, 13, 14. No sábado, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Qual o objetivo desta lição? É crescer no conhecimento de Deus. O objetivo é crescer no conhecimento de Deus, é imprescindível para uma vida cristã bem-sucedida. Não conheceremos a Deus sem reconhecermos o Espírito Santo como Deus, irmãos. Reconheça o Espírito Santo como Deus. Conhecer o Espírito Santo como pessoa pessoa santa da Trindade. Conhecer o Espírito Santo como pessoa santa da Trindade, como o Pai e o Filho, ou seja, as três pessoas da Trindade, todos os três são três pessoas do mesmo pé de igualdade. Todos os três são Deus, mas é um só Deus. Esta doutrina do Espírito Santo, irmãos, você deve fixar bem na sua mente, porque daqui os ensinamentos saem desse ensino, as doutrinas do Espírito Santo, as religiões mudam. Muitas religiões mudam a respeito dessa doutrina, eles divergem em muitas questões a respeito do Espírito Santo, irmãos. Fica por dentro desse assunto. Então, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, todos os três são Deus, mas os três é um só, ou seja, três pessoas distintas, viu, irmãos? Três pessoas distintas, não separadas, eles não estão separados, é um só Deus, mas que coexiste em três pessoas, do mesmo pé de igualdade, são três pessoas. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa, como diz algumas doutrinas, algumas religiões por aí. Conhecer os símbolos que falam do Espírito Santo nas Escrituras. Reconhecer a operação do Espírito na igreja. Nós vamos ver todos esses objetivos aí ao decorrer da nossa lição de hoje. A introdução eu quero trazer para os irmãos que a doutrina do Espírito Santo chama-se pneumatologia. O que você nunca ouviu essa palavra? Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo lá na teologia. A teologia a qual estuda a doutrina do Espírito Santo se chama pneumatologia. Esta área da pneumatologia está lá na teologia. Ela estuda o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Estou repetindo bastante para você fixar bem, porque esse assunto, irmãos, é um assunto muito importante. Em referência a pneuma, o termo grego significa vento, sopro, entendeu? Pneuma no grego, pneuma, palavra grega, o grego é o Novo Testamento, viu, irmãos? Hebraico é o Antigo Testamento.
O Novo Testamento foi escrito em grego e pneuma significa vento, sopro, e também refere-se ao Espírito Santo. Também é conhecido como o Espírito Santo, também é conhecido como Paráclito, ou a paracletologia que estuda o Espírito Santo, que ele quer dizer que ele é conselheiro, em referência à sublime missão do Espírito Santo de intercessor, conselheiro. Como Paráclito, o Espírito Santo é o nosso intercessor, viu, irmãos? Lá em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Essa doutrina é de sublime importância, como eu estava dizendo, em todos os textos bíblicos. A julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras Sagradas, está entre as verdades redentoras, viu? O Espírito Santo faz parte da redenção também, irmãos. Com exceção de 2ª e 3ª João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito Santo. Todos os evangelhos começam com uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Pode ver, está lá em Mateus capítulo 1, verso 20. Capítulo 3, verso 11, Marcos, capítulo 1, versículo 8, versículo 10, Lucas, capítulo 1, verso 35, verso 41, João, capítulo 1, versículo 32, versículo 33, louvado seja o nosso Deus. Não há redenção, irmão, sem a intercessão do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem gerou Jesus no ventre da Virgem, viu, irmãos? O Espírito Santo, ele atua poderosamente na origem, na formação de Jesus Cristo, do nosso Redentor, quando ele foi concebido no ventre da Virgem. Todos os evangelhos testificam a obra do Espírito Santo na concepção do Messias. Está aí. Essa introdução que eu trago para os irmãos. No entanto, a doutrina do Espírito Santo, ela é muito negligenciada, viu, irmãos? O formalismo e o medo indevido do fanatismo têm produzido uma reação contrária à ênfase dada à obra do Espírito Santo na experiência pessoal. As pessoas, irmãos, têm medo de se relacionar com o Espírito Santo, porque qual é o medo? O medo de ficarem fanáticos. Por causa de quê? Por causa da ação do Espírito Santo em nossa vida, nós não temos muito controle. Quando o Espírito Santo nos adentra em nossa vida, quando o Espírito Santo começa a nos usar de uma forma já que sai fora do nosso limite, porque nós não conseguimos controlar o Espírito, nós temos um medo, a igreja tem um medo, um certo receio de ficar fanática, irmãos. E isso é um problema. O formalismo vai trazendo isso também. As pessoas começam a estudar a teologia, e a teologia também tem um lado muito perigoso, que nós a igreja, os cristãos que vai estudar a teologia, ele precisa tomar esse cuidado de não ficar muito formal, ou seja, esfriar, irmãos, apagar o Espírito Santo. Mas também, se você não controlar, o Espírito Santo vai entrando na nossa vida de uma forma tão gloriosa, tão sublime, que isso não é um problema da parte de Deus, mas um problema da parte do homem, que nós não temos o domínio, irmãos. Nós temos que pedir a Deus para nos dar domínio próprio, domínio através das nossas obras, quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo, para nós não ficarmos fanáticos, porque o Espírito Santo pode nos usar quando ele quiser. Mas só que se a gente não tiver conhecimento, sabedoria, nós começamos a passar do limite. Todos os irmãos sabem disso, que o Espírito Santo, ele age em nossas vidas, mas nós devemos não ser como criança, meninos, né, irmãos, quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo. Então vem esse medo de criar um ambiente fanático, por causa da ação do Espírito Santo na igreja.
Naturalmente, isso resulta na decadência espiritual, tá vendo, irmãos? Nós começamos a nos trancar demais também. Isso aí é um problema. O Espírito Santo quer usar a igreja, o Espírito Santo quer derramar a unção, mas só que o meu medo de ficar fanático começa a resultar em prisão, decadência espiritual. O Espírito Santo começa então a não visitar tanto. Naturalmente, isso resulta em decadência espiritual, pois não há cristianismo vivo sem o Espírito. Eu começo a apagar o Espírito Santo, porque no cristianismo, irmãos, nós não podemos fazer isso. O cristianismo precisa da atuação e da ação do Espírito Santo. Somente ele pode fazer real em nós a obra que Cristo realizou. Ele torna real, ele realiza em nós a obra de Cristo. Subestimar a sua atuação e delimitar a sua área de presença suprime as evidências do verdadeiro cristianismo. Tá vendo aí, irmãos? Começar a delimitar, colocar limite na presença do Espírito Santo, isso aí vai suprimir as evidências do verdadeiro cristianismo. É uma coisa, irmãos, é maravilhosa a atuação do Espírito Santo em nossa vida, no meio da igreja, mas é o que eu estou falando. É algo muito sério esse assunto, porque a pessoa que tem experiências com o Espírito Santo, mas não tem conhecimento, ele cresce demais no espiritual, mas no conhecimento ele não cresce nada, então fica fanático. Como diz o grande teólogo Antônio Gilberto, aquele que cresce espiritual na graça, mas não cresce no conhecimento, fica fanático. E aquele que cresce demais no conhecimento, já ao contrário, cresce muito no conhecimento, mas não cresce no espiritual. Então ele fica formalismo. Crescimento espiritual sem a graça espiritual sem o conhecimento é fanatismo. Crescimento no conhecimento sem o espiritual é formalismo. Nomes do Espírito Santo. Eu quero aqui trazer para os irmãos alguns nomes que a Bíblia cita do Espírito Santo. O Espírito de Deus também é chamado Santo, porque na sua obra principal é a santificação, é Ele que nos santifica. Como diz o teólogo, a Bíblia está dividida também em 3 pontos: criação, redenção e santificação. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica o homem. Está lá também em Atos capítulo 1, verso 8, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo é um ser pessoal que possui em si os elementos de experiência pessoal, em contraste com a vida impessoal, como pensam alguns, viu, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa. Para esses, o Espírito Santo é apenas uma força, um poder ou uma ação. O que eu quero que os irmãos agora se atentem a esse ensino que eu estou trazendo. Nós vamos identificar aqui, irmãos, algumas seitas e suas heresias a respeito da doutrina do Espírito Santo. Algumas religiões mudam a doutrina do Espírito Santo. Vamos revelar alguns ensinos heréticos aqui. As testemunhas de Jeová. Os irmãos conhecem a testemunha de Jeová? Aquela igreja que é uma seita reconhecida como seita, todos sabem isso, é documentado isso, a teologia reconhece como seita. A testemunha de Jeová, irmãos, eles ensinam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, é uma energia, uma nuvem ou uma sombra. Eles ensinam que o Espírito Santo é isso e que o Espírito Santo não faz parte da Trindade.
Outras pessoas também dizem que ele é uma nuvem, é uma sombra. Mas só que o Espírito Santo, irmãos, não é nada disso, viu? Ele é uma pessoa. Por que uma pessoa? Porque ele tem sentimentos, ele se entristece, ele se alegra. Irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Tenha isso na sua mente e guarda no coração. Já no Espiritismo, já outra religião, que a teologia também sabe e reconhece que é uma seita, o Espiritismo, ele não aceita o Espírito Santo como parte da Santíssima Trindade, viu, irmãos? Eles acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa, não faz parte da Santíssima Trindade. É necessário, entretanto, lembrar que ele, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade Santa. É o que eu estou dizendo, repetindo várias vezes. No livro do profeta Isaías, o Espírito Santo é chamado de Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e Espírito de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11. Os nomes do Espírito Santo, nós estamos vendo isso aqui agora, irmãos, esse estudo muito importante. Espírito de Deus é o Espírito é agente da divindade, operando tanto na esfera física como moral. Por intermédio do Espírito, Deus criou e preserva o universo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Por meio do Espírito, Deus opera na esfera espiritual, convencendo os pecadores, santificando e sustentando os crentes. Viu, irmãos? É o Espírito Santo, é quem cria. Através do Espírito Santo é que Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Através do Espírito. Irmãos, se não fosse o Espírito Santo, nem a Bíblia Sagrada nós teríamos hoje, viu, irmãos? O seu nome, então, é Espírito de Deus. Por quê? Alguns nomes nós estamos citando aqui. Por que é chamado Espírito de Deus? Porque ele é o agente criador lá na criação, viu, irmãos? E também porque ele pega tudo do Pai, do Deus Pai, e nos entrega e revela para nós, os homens meros pecadores. Ele comunica a nós as verdades de Deus. Por isso é chamado de Espírito de Deus, irmãos. Próximo aqui. Para nós não estender muito o nosso horário e enfadar os meus irmãos, eu quero que os irmãos fiquem curiosos e ficam prestativos, querendo aprender, e não ficam enfadados. Espírito de Cristo, por que é chamado de Espírito de Cristo? Outro nome do Espírito Santo. Vejamos em Romanos capítulo 8, versículo 9, por que ele é chamado de Espírito de Cristo? Primeiro, porque ele foi enviado em nome de Cristo. Jesus subiu ao céu e disse que ele enviaria o outro Consolador. Ele vai enviar o outro Consolador. Jesus Cristo, João Batista disse que ele estava batizando com água, mas após ele viria um outro. Ele estava se referindo de Jesus Cristo. João Batista falava que após mim virá outro que vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo é quem dá o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Cristo. É Jesus que nos dá o Espírito Santo. Segundo, eu disse aqui a respeito de João Batista, na primeira menção, porque ele foi enviado em nome de Cristo. O Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, porque sua missão é glorificar e tornar glorificado o nome de Cristo. João 16,14. Ele é quem testifica ao coração do pecador, viu, irmãos? É o Espírito Santo quem nos testifica, é quem fala ao nosso coração, é quem nos convence do pecado. Ele é quem testifica ao coração do pecador a obra de Cristo na cruz do Calvário e o juízo sobre o pecador. É ele que nos convence do pecado e nos avisa: olha, cuidado com o pecado. Se você vive no pecado, vai ter um juízo por causa disso. Então não viva no pecado. Ele nos convence, ele nos atrai para Cristo.
É chamado então de Espírito de Cristo porque ele é agente da redenção. Irmão, se não fosse o Espírito Santo, o homem não teria nem vontade de aceitar a Cristo. É o Espírito Santo quem fala dentro do coração do homem e faz com que o homem se arrependa. Então, você conhece a doutrina do calvinismo e a doutrina do arminianismo. A igreja pentecostal segue o arminianismo. O calvinismo e o arminianismo andam junto na primeira menção. Qual a primeira menção? Que o homem está afastado de Deus, está morto em seu pecado, o homem não tem condição de retornar a Deus, o homem não tem nem condição de abrir os olhos para Cristo por causa do pecado. O homem não tem condição de fazer nada para retornar à sua ligação com o Pai, com o Criador. Então o Espírito Santo é quem envia, é quem fala ao coração do homem. Até aí nós estamos corretos. Calvinismo e arminianismo andam juntos até aí. Só nesse primeiro ponto. Então a salvação depende inteiramente de Deus. Viu, irmãos? Se o Espírito Santo não falar o coração do homem, o homem não tem como nem acordar e nem despertar para Deus. Até aí nós caminhamos junto. Por que o Espírito Santo é chamado de Consolador? Este é o nome dado ao Espírito Santo no Evangelho de João, viu, irmãos? Lá no apóstolo João, ele escreve lá no capítulo 14, 16 e 17. Os discípulos, sabendo que Jesus havia de partir, estavam contristados. Quem nos ensinará? Quem nos guiará? Os apóstolos começam a perguntar para Cristo, já que Jesus iria ir embora, então quem iria ficar com eles? Quem estará conosco quando anunciarmos o teu nome? Jesus aquietou esta situação com uma promessa. Jesus então fala aos seus apóstolos: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus Cristo é quem clama a Deus para dar o Espírito Santo, irmãos. Então, o Espírito Santo é o outro Consolador. Mas outro Consolador aqui, irmãos, aqui esse termo outro Consolador é outro semelhante a Jesus. No mesmo pé de igualdade, outro ajudador, outro intercessor, ou paráclito. O Espírito Santo é paráclito do crente. A expressão outro consolador significa também outro semelhante. O termo grego para consolador é paráclito, que significa alguém enviado para estar ao lado de outrem, a fim de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Nos tribunais antigos era costume as partes aparecerem acompanhadas por um ou mais amigos prestigiosos, que chegavam de paráclitos, no latim advocatus. Esses assistiam seus amigos não por remuneração, mas por consideração e amor. Entendeu, irmãos? Marcos capítulo 3, versículo 11 vai nos contar também sobre o Espírito Santo. Então nós vemos os nomes do Espírito Santo que a Bíblia traz: Consolador. Agora nós vamos ver a operação do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é exclusivo da divindade. Ele opera em todas as esferas da vida do crente para a conversão e a santificação. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. É ele que é o agente na vida do homem para fazer o homem despertar para Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina e real. Ele não é uma força ativa, viu, irmãos? Os irmãos que ouvem falando que o Espírito Santo é uma energia, irmãos, isso aí é um problema muito sério, viu, irmãos? Isso é uma heresia. O Espírito Santo é uma força, é uma energia. Não é isso, não. Isso é uma heresia que são traços de seita, viu, irmãos? Isso aí são traços de seitas
que ensinam que o Espírito Santo é uma energia, é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa divina, é real. A razão principal de muitos crentes não viverem em íntimo e profundo relacionamento com o Espírito Santo, como pessoa e como Deus, está no hábito mental adquirido de imaginá-lo sempre como algo e não como alguém. O Espírito Santo, irmãos, não é algo, alguma coisa. Ele é alguém, é uma pessoa, viu? Ele se entristece, ele intercede por nós, pelo crente. Nós vamos ver tudo isso nesse estudo. A operação do Espírito Santo. Então, em que o Espírito Santo opera? No Espírito da promessa. Ele é o Espírito da promessa. A operação dele é fazer promessa. Lá é assim chamado porque seu poder e sua graça nos são prometidos desde o Antigo Testamento, viu, irmãos? A operação do Espírito Santo no Antigo Testamento foi que ele fazia promessas através dos santos profetas, irmãos, que revelavam a ação de Deus. Vinha a profecia na vida dos profetas, ele recebia a profecia, e aqui aqueles profetas revelavam o que Deus iria fazer. Então, por isso que o Espírito Santo, a ação dele era de fazer promessa ao povo, trazia de Deus e era o Espírito da promessa. O Espírito da promessa revelou a vinda do Messias. Também no texto muito famoso do profeta Joel, lá o profeta Joel que profetizou, que o profeta Joel fala... o profeta Joel é conhecido como o profeta pentecostal, que disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Isto se cumpriu lá em Atos capítulo 2, certo? Então o Antigo Testamento, o Espírito da promessa já estava lá ativo, já estava trabalhando, profetizando a respeito do futuro. Então o Espírito Santo, uma das operações dele era que ele trazia promessa. Segunda operação do Espírito Santo, que ele é o Espírito da graça, ele derrama graça. O que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido, favor imerecível. Nós não merecemos, mas ele nos dá de presente. Ele é quem dá graça ao homem para que se arrependa e concede poder para a santificação, perseverança e serviço. É o Espírito Santo quem ajuda o homem em tudo, irmãos, em tudo. Se o Espírito Santo sair da vida de uma pessoa, irmãos, essa pessoa não quer saber de nada da parte de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 29, vai nos dizer que quanto maior castigo será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, profanar o sangue de Cristo e insultar o Espírito da graça. Essa pessoa vai passar por um castigo terrível, aqueles que insultaram o Espírito da graça. Esta é uma das operações do Espírito Santo. Também Zacarias capítulo 12, verso 10. O homem que trata com desdém o Espírito da graça afasta o único que pode tocar e comover o coração. E assim afasta de si a graça salvadora de Deus. Irmãos, lá em João, capítulo 16, versículo 7, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, se nós perdemos a ação do Espírito Santo em nós, irmãos, quem poderá operar em nós o arrependimento em nossas vidas, irmãos? Quem vai operar em nós o arrependimento? Quem é que vai nos convencer do pecado se nós entristecemos o Espírito Santo? Jamais podemos fazer isso, irmão, jamais. A operação do Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Pelas funções a ele atribuídas no Evangelho de João, sabemos que ele é assim chamado por quê? Por que ele é chamado de Espírito da verdade? Porque ele está conosco para sempre. João 14, versos 16 ao 19.
Por que ele é chamado de Espírito da Verdade? Porque ele dá testemunho de Jesus. João 15, 26. Por que é chamado de Espírito da Verdade? Por guiar-nos a toda a verdade. Irmãos, toda mentira, toda heresia, todo engano é combatido através do Espírito da Verdade. É o Espírito Santo que nos revela, irmãos, todas as coisas. O Espírito da Verdade ensina todas as coisas, então você não precisa aprender nada além do que o Espírito Santo já vos ensinou, já nos deu através da palavra santa. Não precisamos de um outro evangelho não, viu, irmãos? Tome muito cuidado com isso. Louvado seja o nosso Deus. Finalizamos por aqui e vamos continuar na próxima aula. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.